Bom, vamos fazer uma revisão rápida sobre conceitos ligados a grafos. Por que isso? Porque nós estamos aqui no momento estudando algoritmos gulosos e nós vamos ver aí para frente uma porção de algoritmos interessantes sobre grafos e alguns deles gulosos. Então, a continuidade aí do assunto sobre projeto de algoritmos gulosos vai incluir exemplos com grafos. E para isso a gente precisa revisar um pouquinho o conceito de grafos. Nós também vamos ver algoritmos de outros tipos ligados a gráficos que são muito importantes. Há muitos algoritmos importantíssimos na computação que são ligados ao uso de grafos, que usam grafos, né, como estrutura de dados. Então é importante que todo mundo conheça bem essa estrutura. Faz parte do curso de PA um certo conhecimento sobre essa estrutura de dados, grafos e sobre alguns algoritmos básicos ligados a grafos. Vamos lá. Então, o grafo ele é composto por um conjunto de vértices. Nesse diagrama aqui embaixo, ó, são esses círculos, aqui são os vértices, e um conjunto de arestas. As arestas relacionam vértices, ligam um vértice a outro. Tá? Cada aresta liga um vértice de um grafo a outro vértice do grafo. Aí, buscando aqui uma definição formal, aliás, abre um parênteses aqui, assim quase sempre que aparece grafo em qualquer lugar, com essas letras mesmo, um grafo G, geralmente usam G para representar grafo, óbvio, né, pelo nome da estrutura. É composto de um par ordenado V, E, onde V é um conjunto. Que conjunto é o V? É o conjunto de vértices. E E é um outro conjunto. Que conjunto? Conjunto de arestas. Os elementos de E relacionam vértice com vértice. São do produto cartesiano de vértice por vértice. São elementos do cartesiano de vértice por vértice. A gente vai ter sempre um grafo sendo definido como um par de vértices e arestas. E o conjunto de vértices é um conjunto de elementos que nos interessam e o conjunto de arestas é um conjunto de relações entre esses elementos. As arestas também são chamadas de arco, assim como os vértices também são chamados de nós. Então, às vezes você chama vértice de nó, às vezes de vértice mesmo, assim, às vezes você chama aresta de arco, às vezes de aresta. Vai variar bastante na literatura. Um arco ou aresta pode ser dirigido ou não. Tá? O grafo ele é dirigido, uma aresta UV é diferente da VU. Quando ele não é dirigido, as arestas UV e VU são a mesma aresta. Então, nos desenhos, na hora de desenhar um grafo, quando ele é dirigido, você põe uma seta dizendo aqui de onde para onde vai a aresta. Né? Se é do A para o B ou do B para o A. Nesse exemplo aqui, nesse desenho, eu tenho um grafo não dirigido. Então, eu não tenho a setinha na ponta das arestas na hora de desenhar. Aqui eu tenho um exemplo de um grafo bacana. Tem 5 vértices, está aqui o conjunto de vértices, e tem essas arestas aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dessa representação eu posso desenhar o grafo. Grafos são estruturas que armazenam informação sobre objetos do mundo real. Nós vamos ver já alguns exemplos. E nessa hora de armazenar informação, eu posso guardar informação tanto nas arestas quanto nos vértices. Então, eu posso ter informação aqui nos vértices, qualquer informação numérica, dados, nomes, e também posso ter informação da mesma forma, conjuntos de informação nas arestas. O que vai determinar se eu quero guardar informação nas arestas ou no vértice e que informação que eu quero guardar nas arestas ou nos vértices são as aplicações, né, que a gente vai dar para eles. Vamos ver alguns exemplos iniciais de aplicações clássicas aí para grafos. Né? A aplicação que eu diria que é mais clássica é você representar pontos geográficos, representar mapas, regiões geográficas. Tá? Você pode representar cidades, estados, pode representar países, mundo e as relações. Aí onde você pode ter cidade como vértice, pode ter estado como vértice, pode ter país como vértice, aí depende do que você quer fazer, ruas, casas.
Você também pode representar circuitos eletrônicos, rede de computadores, pode representar, por exemplo, a web, onde as páginas web são vértices e os links entre páginas web são arestas. Você pode representar redes sociais, onde as pessoas são vértices e as arestas são as conexões entre as pessoas. Então, o grafo é uma estrutura de dados que tem muita aplicação. Aqui é um exemplo, eu tenho esse circuito, eu poderia ter aqui os componentes eletrônicos que estão ligados no circuito, são vértices, e as arestas poderiam representar as ligações entre eles. Aqui eu tenho um exemplo onde eu tenho um mapa do Brasil e eu poderia representar rotas aéreas aqui por arestas, que são ligações entre cidades no país. Eu poderia então me abstrair e olhar esse mapa como um grafo. Aqui, deixar só o grafo. As arestas e os vértices, que aqui representariam cidades. A web, como foi vocês, eu posso ter as páginas do web e cada página é um vértice e eu tenho as arestas entre eles. Vamos então, antes de começar a ver algoritmos sobre gráficos, precisamos entender alguns conceitos, conhecer alguns conceitos que vão aparecer durante a formulação dos algoritmos e vão ser importantes para a gente. Por exemplo, dois vértices num grafo são adjacentes se eles são conectados por uma aresta ou arco. Então aqui, esse vértice é adjacente a esse. O grau de um vértice é o número de vértices adjacentes a ele. O grau desse vértice aqui é 3. O grau desse vértice aqui é 2. O grau desse vértice aqui é 3 e assim por diante. Um outro conceito bastante útil, caminho. O que é um caminho? É uma sequência de vértices, V1, V2 até VK, onde, se você pegar qualquer par consecutivo na sequência, par consecutivo é um vértice VI e um VI mais 1 na sequência, eles vão ser adjacentes. O caminho é aquilo que você já conhece essa noção de caminho intuitivamente. Então, se eu tenho essa sequência de vértices aqui, daqui para cá, para cá, para cá, isso é um caminho. O caminho ele pode ser simples se ele não tem vértices repetidos. Então, um caminho simples é um caminho onde não tem repetição de vértices. O que é um ciclo? Ciclo é uma sequência de vértices que formaria um caminho simples, só que não forma por uma exceção, que é o fato de que eu repito o primeiro e o último vértice do caminho. Então, se eu tiver um caminho que o primeiro e o último vértice são iguais, mas no meio não tem nenhuma repetição de vértice, isso aí é um ciclo. Grafo conexo. O que é um grafo conexo? Os grafos são conjuntos de vértices e conjuntos de arestas. A gente quase sempre, quando desenha um grafo, a gente conecta todos os vértices de algum jeito, mas isso é meio que intuitivo. Mas você pode ter representações de grafo onde eles não são conexos. Isso aqui, dentro desse quadrado aqui desse lado, é um grafo. Ele tem 5 vértices, tem 4 arestas, mas notem que ele não é conexo, porque tem um conjunto aqui de vértices que não tem conexão com esse outro conjunto. Então, o grafo é conexo se existe um caminho entre qualquer par de vértices no grafo. E se tiver um par de vértices onde eu não encontro o caminho, por exemplo, daqui para cá, ele não é conexo. Geralmente, quando a gente fala em conexo ou não conexo, a gente está falando de grafos que não são dirigidos. Geralmente. Tá? Geralmente não quer dizer que necessariamente. O que é um subgrafo? Quando eu falo em subgrafo, é um subconjunto dos vértices e das arestas de um grafo. Se eu pegar simplesmente, tem um grafo, que é um conjunto de vértices e conjunto de arestas, se eu pinçar uns vértices e umas arestas, eu tenho um subgrafo. É importante, é claro, lembrar que eu não posso tirar arestas que não pertencem ao subconjunto, quer dizer, que não ligam elementos do subconjunto de vértices que eu tirei, né? Porque um grafo sempre tem um conjunto de vértices e o conjunto de arestas tem que estar
tem que representar elementos que ligam vértices a vértices. Então, um subgrafo precisa ser formado por um subconjunto de vértices e um subconjunto dos arcos escolhido dentre os que ligam esse subconjunto de vértices que eu escolhi. Tá? Então, o subgrafo é isso. Na prática, você corta um pedaço ali do grafo, o que sobra, contando apenas arestas que ligam os vértices que sobraram também, é subgrafo. O que é um componente conexo? Os grafos podem ser não conexos. E quando eu falo em grafos não conexos, vem aí o conceito de componente conexo. O que é um componente conexo? É um subgrafo, tá, que é conexo e que deixa de ser conexo se eu tentar acrescentar qualquer elemento a mais. Então, vamos lá. Aqui tem um grafo. Se você pegar esse vértice com esse aqui, esses dois vértices, eles não são componentes conexos. Por quê? Porque, ok, eles são conectados um no outro, mas eu consigo incluir mais um vértice e ainda manter um conjunto conexo. Agora, olha só, quando eu pego esses três, eles formam um componente conexo. Por quê? Eu não consigo colocar mais nenhum outro vértice aqui desse grafo, nesse conjunto, não consigo expandir esse conjunto e manter a propriedade de ser conexo. Né? Então, nesse exemplo aqui, nós temos três componentes conexos. Ainda relacionado a grafos, um grafo que é conexo e acíclico, ou seja, que não tem ciclos dentro dele, ele é chamado de árvore. Então, um grafo conexo e acíclico, ele é uma árvore. Agora, se eu tenho um grafo não conexo, composto de vários componentes conexos a ciclos, ou seja, de várias árvores, né? Aí eu digo que ele é uma floresta. Na verdade, qualquer conjunto de árvores, ou seja, qualquer conjunto de grafos conexos acíclicos, é chamado de floresta. Então, quando vocês ouvirem falar em floresta, é meio natural, é um conjunto de árvores. E o que é uma árvore? É um grafo conexo acíclico. Por exemplo, se eu colocasse uma aresta daqui para cá, isso aqui deixaria de ser uma árvore, porque teria um ciclo. Também, se eu apagar essa aresta aqui, esse conjunto de 4 vértices deixa de ser uma árvore, passa a ser 2 árvores. E aí, quando a gente fala em árvore, algumas terminologias podem surgir, assim, complementares ligadas à árvore. Tem terminologias que eu acho que vocês já ouviram falar delas. Por exemplo, né, eu posso ter árvore enraizada. O que é uma árvore enraizada? É quando eu digo que algum nó dessa árvore é chamado de raiz. Né? Então, nesse exemplo aqui, eu desenhei até a árvore colocando já no formato que o A apareceu mais para cima. Se eu chamar o A de raiz, essa árvore está enraizada, é uma árvore que tem raiz, e no momento que você tem uma árvore enraizada, surgem conceitos como nó pai, nó filho, irmão e etc. Então, se a árvore aqui é enraizada no A, eu digo que o A é pai do B. Tá? Por quê? Porque tem uma aresta do A para o B aqui. Se o B tiver conexão com outros vértices, ele vai ser pai desses vértices também. E você vai dizer que esses vértices são descendentes do A e que o A é ancestral desses vértices. Notem que esses conceitos só fazem sentido se eu determino quem é a raiz. Porque, por exemplo, se eu disser que o I é a raiz dessa árvore, aí o H vai ser filho do I, o C vai ser filho do H, o G, o F e o A seriam filhos do C e assim por diante. E todos nós seriam descendentes do I. Como eu digo aqui nesse exemplo que o A é a raiz, então o B e o C são filhos do A, todos os outros vértices são descendentes do A, eu posso dizer que o I é filho do H e que o H é filho do C. Consequentemente, o I é descendente do C e o C é ancestral do I. Então,
a relação, quem é ancestral, quem é descendente, depende da definição de quem é a raiz de uma árvore. Se eu só mostro uma árvore e não conto para você quem é a raiz, você não sabe quem é pai de quem é filho de quem é ancestral ou descendente de quem. Aqui as relações de ancestral, descendente, é o conceito de irmão, quando o nó é filho do mesmo nó que outro. Por exemplo, aqui o B e o C podem ser chamados de irmãos. O F, o G e o H também podem ser chamados de irmãos. Outro conceito que aparece quando eu tenho o conceito de árvore enraizada, quando eu defino uma raiz, é o conceito de folha. Quem são as folhas? São os nós, ou vértices da árvore, que não têm filhos. Então aqui, ó, se a raiz é o A, eu tenho o B como filho, então não é folha. O B tem o D e o E como filhos, não é folha. Mas aí depois do D, ó, ele não tem filho nenhum. Então eles são folhas. As folhas da árvore. Novamente, só tem conceito de folha se você sabe quem é a raiz. E do mesmo jeito, quem não é folha é nó interno. Só tem o conceito nó interno quando eu sei quem é a raiz. Bom, também, no momento que você define raiz, você pode definir profundidade ou nível de um nó, que é a distância dele para a raiz. Por exemplo, a profundidade do E é 2, a profundidade do B é 1 e a profundidade do A é 0. Profundidade, distância da raiz. Ou ainda o tamanho do caminho dele para a raiz. Quantas arestas eu preciso passar para chegar na raiz? Ó. Para sair do E e chegar na raiz, 2 arestas. Então eu digo que a profundidade é 2. Para sair do B e chegar na raiz, 1 aresta, eu digo que a profundidade é 1. E a altura da árvore é determinada pelo nó de maior profundidade, que nesse exemplo é o I. Preciso de 3 arestas para chegar no A, na raiz. Novamente, assumindo aqui que essa árvore é enraizada no A. A raiz da árvore é o A. Do mesmo jeito que em qualquer outro grafo, eu posso ter o conceito de grau de um nó numa árvore. A quantidade de adjacentes que eu tenho aí. Bom, com esse preâmbulo aí de conceitos, que vão ser bem importantes, uma coisa, esse vídeo você pode ficar repassando, voltando, sempre precisar lembrar o que é grafo conexo, o que é componente conexo, o que é nó, o que é aresta, o que é grau. Você pode voltar aí no vídeo. Dificilmente você vai lembrar tudo vendo esse vídeo só uma vez. A ideia é que esse vídeo vai ficar de referência para vocês. Você também acha essas definições amplamente na internet, páginas no Wikipedia e vários sites. E, aliás, em breve eu vou fazer umas recomendações de fontes interessantes para conceitos diversos, algoritmos e estrutura de dados que você acha na internet. Mas não é agora não. Representação de grafos. Você pode representar grafos efetivamente lá no computador, ou seja, como é que eu modelo o grafo no computador, de várias maneiras. Vai depender muito de como que é o jeitão do grafo, de quanto que você quer de velocidade no acesso aos itens, quanto de espaço de memória você está disposto a pagar por ele, disposto ou disposto. Você pode representar como uma matriz, que a gente chama de matriz de adjacência, onde cada célula dessa matriz representa uma aresta, que é a interseção entre 2 vértices. Então, por exemplo, tem uma aresta aqui que liga o 2 a 1. Eu pegar aqui o vértice 2 ao vértice 1. Tem uma aresta. E eu coloquei informação sobre ela aqui. Esse exemplo só tem um número ligado a essa aresta. Mas eu posso ter uma struct aqui com muitas outras informações. Por exemplo, se essa aresta fosse uma estrada, eu poderia ter lá a vazão máxima de carros dessa estrada, eu poderia ter se essa estrada é duplicada ou não, poderia ter informações sobre número de pedágios, poderia ter uma porção de informações aqui, poderia ser uma struct aqui cheia de dados.
Isso aí vai depender da sua aplicação, dos seus interesses. É muito comum que a gente aprenda só com um númerozinho, porque nós temos algum interesse num número em particular que representa algum objeto do mundo real, né? Por exemplo, numa estrada, eu posso, por exemplo, querer representar qual é a distância, qual o tamanho, né? Quantos quilômetros tem essa estrada. Notem que nessa representação de matriz, eu não tenho os vértices. Os vértices poderiam ser guardados separados de algum jeito aqui. E, inclusive, por exemplo, se esses vértices são cidades, você poderia ter um hash aqui separado, que dado o nome de uma cidade, ele diz qual é o número do hash, qual é o número do vértice na minha matriz, para que eu acesse informações sobre ele. E, além disso, poderia me dar mais informações sobre essa cidade, como, por exemplo, população, PIB da cidade, qualquer outra informação que eu queira. Então, normalmente, tipicamente, eu teria um hash que me dá um mapeamento entre o vértice, por exemplo, o nome da cidade e o número dele, e me dá também acesso às outras informações sobre o vértice. E depois que eu consigo mapear a informação, o nó, para um número, eu posso usar a matriz de adjacência para verificar se tem arestas ligando ele a outro. Por exemplo, se eu quiser todos os adjacentes ao vértice 1, eles vão estar aqui nessa coluna da minha matriz, ou na linha. E depende. Essa matriz também ela pode ser dirigida, ou para representar um gráfico dirigido ou não. Se o gráfico for não dirigido, a matriz você vai usar só a triangular superior ou a triangular inferior para representar. Por quê? Porque aqui, ó, se esse nó aqui, ó, representa o 0, 5. Se o gráfico é não dirigido, essa célula aqui da matriz representa o 0, 5. E se o gráfico é não dirigido, eu vou ter também uma outra célula que poderia representar o 0, 5. Então só tem sentido usar a matriz toda se o seu gráfico é dirigido. Se ele não for dirigido, você vai usar só metade dessa matriz. Aí, você tem que pensar, eu estou falando em matriz aqui, mas você tem que pensar em estruturas de dados para representar essa matriz. Por quê? Porque, primeiro, representar uma matriz cheia mesmo, como matriz, é muito bom, é barato em termos de acesso, mas ó, tem um espaço quadrático para você guardar. Você pode representar usando o que a gente chama de matriz esparsa, né? Que é, quando uma matriz é esparsa, quer dizer que ela tem poucas células que têm informação mesmo, e apesar dela ter um número, por exemplo, se eu tenho 1 milhão de vértices no grafo, a matriz seria uma matriz 1 milhão por 1 milhão. Mas se eu tenho, em média, por exemplo, 4 adjacentes, 5 a cada vértice, você teria muitas células dessa matriz que não teriam utilidade nenhuma. Aí eu posso representar assim, ó. Eu tenho um hash aqui de vértices e uma lista encadeada dizendo quais são os adjacentes a ele, aí, representando as arestas. Aqui são as minhas arestas. A estrutura de dados, de novo, depende muito de que tipo de grafo, com que tipo de grafo você está lidando e que velocidade de acesso você quer. Porque olha só, para saber agora o valor de uma aresta dado um par de vértices, eu tenho que fazer uma busca nesse hash, que teria aqui na vertical é um hash, para descobrir qual é a lista encadeada que eu tenho que visitar e depois eu tenho que visitar os elementos todinhos da lista encadeada. Mas pode ser caro se o gráfico é muito denso. Se o gráfico é pouco denso, vai ser barato. Então a densidade do gráfico é uma variável importante para decidir quais prioridades, o número de vértices e arestas e etc. Bem como a velocidade também com que você quer acessar a informação e o espaço que você tem disponível. Se você procurar informação na internet ou em livros sobre representação de grafos, você vai ver que isso é um assunto bastante estudado. Tem muitas estruturas de dados que representam grafos de maneira comprimida, que buscam comprimir muito a informação. Por quê? Porque grafos muitas vezes são gigantescos. Imagina um gráfico que representa todas as pessoas que estão, toda a base de dados que estão na rede social, como o Facebook ou LinkedIn. Então, se você vai ter lá no Facebook, digamos, 1 bilhão, 2 bilhões de contas, né? Mais do que pessoas, são contas. E se você pensar que as conexões entre as pessoas são as arestas, você vai ter bilhões de conexões. Então,
quando você vai lidar com um grafo desse, você tem que pensar qual a melhor estrutura de dados. Você vai encontrar não só artigos sobre qual a melhor estrutura de dados para um caso desse, como também bibliotecas prontas, né, em mais diversas linguagens, para você representar de maneira eficiente um grafo desse. Eficiente tanto em termos de espaço que você vai usar para guardar informação, quanto em termos de velocidade para acessar a informação. Você vai também encontrar servidores, né, prontos, que são como se fosse uma espécie de SGBDs para armazenar grafos. Você vai encontrar isso na internet. Então, na hora que você vai lidar com grafos, é bom buscar se informar para saber o que você tem à mão para representar seu grafo. E a decisão do que é melhor vai vir muito dos seus conhecimentos de algoritmos e estrutura de dados, dos seus conhecimentos de custo computacional para acessar a informação dentro desse grafo e do seu conhecimento de custo computacional do algoritmo que você vai implementar sobre o grafo. Então você estuda análise de algoritmos para tomar decisões certas nessa hora. Você vai ver todo o leque de opções de como representar o grafo, seja com estruturas prontas, servidores prontos, comprimidos, não comprimidos, matriz, lista de adjacentes, etc. E vai tomar a melhor decisão lá na hora. Eu vou confiar em vocês, que vocês estão fazendo um curso de PA muito bom, eu espero, e vocês vão aprender muito sobre como analisar a melhor situação em cada problema computacional que vocês enfrentam, e a decisão do melhor jeito de representar um grafo faz parte do jogo. Outra maneira, por exemplo, aqui muito compacta, eu chamaria de lista de arestas, é você fazer um hash só de arestas. Essa é a representação do conjunto, né? Você poderia usar um set, por exemplo, do C++, ou um set de qualquer outra linguagem aí, para representar seu grafo. Mas, de novo, essa decisão é muito de acordo com o ambiente onde você vai tratar o grafo. Tá? Não vou nem me aprofundar muito nisso. Para fechar esse assunto introdutório aqui de conceitos sobre grafos, quero que vocês desenhem esse grafo. Desenhem esse grafo, compartilhem no Google Classroom. O sucesso dessas nossas atividades vai depender muito de quanto que você compartilha a informação com seus colegas, para vocês verem com vocês mesmos se deu certo, se não deu certo, tá, o exercício. Então, desenhem esse grafo. Desenhe o grafo GVE, onde V é esse conjunto, seu conjunto de vértices, E é esse conjunto, seu meu conjunto de arestas. E nessa minha representação das arestas, eu incluí um terceiro elemento que, além do produto cartesiano, que é a aresta 0, 1, 2, 5, etc., tem um terceiro elemento que é um atributo ligado à aresta, tá? Um peso da aresta, tá? Nessa minha representação. Então, desenhe esse grafo.